Sim, senhoras e senhores, a camisa da temporada 23-24 já dá spoiler, mas João Cancelo será jogador do Barcelona na temporada 25-26. Estamos sabendo agora dessa informação. Fabrício Romano acabou de confirmar. E ele chega por empréstimo. O Barcelona vai pagar ao Al Hilal, atual clube do português, 4 milhões de euros e vai pagar parte do salário do lateral. Quanto à inscrição do João Cancelo, o Barcelona vai utilizar 80% do salário do Christensen, que está fora por lesão. Christensen que já estava lesionado, né, há um bom tempo, acabou voltando. Jogou alguns jogos, se eu não me engano o último foi pela Copa do Rei. E inclusive ele marcou gol, né? Marcou gol nesse jogo. É uma transferência muito surpreendente do João Cancelo para o Barcelona. Eu não esperava, acredito que quem está vindo aqui do Twitter também não esperava que fosse acontecer, porque a Inter estava à frente do Barcelona no negócio. A gente sabe que a situação financeira do Barcelona não é fácil, nem tem sido fácil nos últimos muitos anos. Então era uma negociação difícil, mas a vontade do jogador prevaleceu e acaba sendo muito bonito isso, né? Que muitos jogadores, principalmente nos últimos 4, 5 anos, vêm ao Barcelona, muitas vezes reduzindo o próprio salário, inclusive é o que aconteceu hoje, né? O João Cancelo vai reduzir o salário que recebe no Al Hilal para poder jogar pelo Barcelona mais uma vez. Então, isso é muito bonito. Jogadores abrem mão de recursos financeiros que eles ganham em outros clubes para poder defender a camisa do maior time do mundo, do time que eles amam, que é o Barcelona, né? Aconteceu com o João Cancelo, que na época... Com o João Cancelo não, desculpa, com o João Félix, né? Que na época... E é curioso como isso aconteceu com o João Félix no início da temporada 23-24, né? Ele deu uma entrevista, se eu não me engano, ao Fabrício Romano, declarando seu amor ao Barcelona e sua vontade de jogar pelo clube, e é o que fez toda a diferença, né? Porque antes disso, pouco se falava de João Félix no Barcelona, no máximo alguns burburinhos que já houveram desde muito tempo, desde a época de Benfica, e fez toda a diferença para que ele viesse ao Barça, né? E a mesma coisa aconteceu com o João Cancelo, quando ele estava no City. A vontade dele de jogar pelo Barcelona prevaleceu e foi o que fez com que ele viesse, né? E acontece de novo. A vontade dele prevalece e ele vem ao Barcelona por empréstimo, claro que em condições muito diferentes da primeira vinda dele, né? Na primeira vinda ele veio para ser titular na lateral direita, inclusive ele poderia liberar o Koundé para jogar pela zaga. No final das contas ele acabou caindo mais pela esquerda mesmo, mas sim, ele foi titular durante quase todo o período que ele ficou no Barcelona, né? A temporada 23-24. Agora as condições, como eu já falei, são diferentes. Ele vem para ser um reserva. Tudo bem que um reserva de luxo é um jogador experiente na Europa, inclusive isso pesou para a contratação dele. É um jogador que joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O Barcelona, como a gente sabe bem, não tem muitas opções na lateral. O único lateral direito de ofício que o Barcelona tem de fato no seu elenco é o Koundé, e de ofício entre muitas aspas, né? Porque o Koundé chegou ao Barcelona como zagueiro, era zagueiro do Sevilha, foi adaptado na lateral e acabou jogando melhor na lateral do que na zaga. Então, o reserva imediato do Koundé vira o João Cancelo. Antes a gente tinha o Eric Garcia fazendo essa função, mas como a gente bem sabe, hoje, no dia 5 de janeiro de 2026, o Eric Garcia tem jogado mais de volante, inclusive é o titular na função, tomou a vaga do Frenkie de Jong. Então é importante que a gente tenha outras peças de reposição, principalmente na linha defensiva, né? A gente sabe que a gente tem um lateral esquerdo, que é o Gerard Martin, que seria o reserva do Balde, né? Jogando na dupla de zaga, inclusive como titular, inclusive muito bem, por sinal. Obrigado. E o Cancelo vem justamente para suprir essa falta de alguém na linha defensiva, né? A gente sabe que o Hansi Flick tinha como preferência um zagueiro, né? Mas como tá difícil, não tem muita opção no mercado, o que acaba acontecendo traz o Cancelo como lateral, ele joga do lado esquerdo, joga do lado direito, e isso desafoga esses jogadores que a gente tem, né? A gente desafoga o Koundé para de repente jogar na zaga, desafoga o Eric Garcia, que tá jogando de volante, mas às vezes joga de lateral, às vezes joga de zagueiro. Então um respiro que o Barcelona tem para esse setor defensivo, para essa reta final de temporada. Alguns detalhes da negociação: o Barcelona vai pagar 4 milhões de euros ao Al Hilal para ter o João Cancelo por 6 meses, é um valor que eu considero elevado, mas no todo a gente vê como uma contratação de excelente custo-benefício, né? É um cara que já é experiente na Europa, já conhece o vestiário do Barcelona, isso pesa muito, inclusive acho que para a comissão técnica.
E é um cara que vem de graça, praticamente, né? 4 milhões de euros, vai pagar uma parcela do salário. Se fosse contratar um zagueiro, por exemplo, acho que estava especulando, acho que o Senesi do Bournemouth, né? A gente teria que pagar, né? Pagar de fato. Seria provavelmente uma contratação definitiva. Então o Barcelona encontra essa opção. Um detalhe interessante que se falou durante as conversas e as negociações, né? Pelo menos foi mencionado em algumas notícias, por algumas fontes, é de que o Al Hilal sugeriu que o Lewandowski fosse ao clube saudita para que aliviasse o Barcelona na questão dos salários, né? O Barcelona iria se livrar do salário do Lewandowski, não no pagamento em si, mas na inscrição na La Liga, né? Que a gente sabe que tem um fair play financeiro rigoroso, principalmente quando se trata de Barcelona. Isso foi conversado, mas ainda bem, muito bem, né, para nós, não aconteceu. O Lewandowski é um jogador crucial para esse elenco do Barcelona, por mais que ele não seja mais o titular da posição, né? Ele perdeu a posição para o Ferran Torres. Ele é um jogador muito experiente e que mesmo no final, né, como a gente bem sabe, já marcou 9 gols nessa temporada, deu uma assistência, então participa muito de gols, mesmo não jogando todos os jogos e começando a maioria deles no banco, né? Então foi importante para o Barcelona conseguir manter o Lewandowski no elenco, até por ser uma figura de liderança também. Acabei adiantando a estreia do Barça pelo Brasil aqui no YouTube, mais pela notícia bombástica, né? Acho que para alguns outros clubes, uma contratação por empréstimo, lateral que vem para ser reserva, não seria nada impressionante, mas para o Barcelona sempre é, né? Qualquer contratação pesa muito. E eu fico muito feliz. Eu queria saber a opinião de vocês, principalmente de quem vem do Twitter. Vou tentar identificar vocês aqui, para eu saber o que vocês acham, né? Se valeu a pena, se foi ruim. Tem gente lá que acha que não é uma boa para o Barcelona, até porque o final da primeira passagem do Cancelo não foi muito boa, como a gente bem sabe. Mas no final das contas, eu acho que é um jogador que agrega muito, ainda mais considerar o valor que o Barcelona vai estar pagando por essa contratação. Então, se você gostou desse nosso vídeo de estreia, você deixa o like, compartilha com seus amigos, compartilha com aquele cara que você sabe que torce pelo Barcelona e vamos juntos aí para um final de temporada muito positivo para o nosso clube. Até logo!